Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Oi, Já consegui aqui retomar oiê. a minha câmera e o meu áudio. Pronto, então Nicole já respondeu, todo mundo respondeu, estou de volta aqui então, tá? Pelas imagens. Vocês já conseguem ver aí o material de hoje? Inclusive já está lá no Avatar, no módulo 12. Já coloquei o tema da semana, daquele jeito que vocês gostam, né? Material completo, com os textos motivadores. Enfim, e esse argumento, né, para quem, os mais curiosos, que já baixaram aí no tablet para acompanhar, ou então pelo celular, ou pelo computador, vai dar para que vocês usem, tá, no tema da semana. Eu sei que vocês gostam muito de culpar o governo. A gente já viu material sobre, primeiro, né, trabalhou sobre a escola, né, culpando a escola, depois desigualdade social e, salvo engano, a família. Agora chegou a vez e a gente trabalhar o material, né, para trabalhar algo que eu acho muito bom, que é trabalhar com a culpabilização do governo. Só lembrando, tá? Evitar ao máximo, em alguns temas, trazer para o mesmo lado. Por exemplo, um tema sobre bullying, por exemplo, né? Se eu culpo a escola e culpo o governo, a argumentação vai ser bem igual. Agora, alguns temas como a gestão dos resíduos sólidos, que é a gestão do lixo no Brasil, vocês vão conseguir trabalhar, tá? Diferentes pontos de vista, até porque, apesar de serem duas instituições, né, a escola subordinada ao Estado, a gente vai trabalhar, de um lado, a questão das leis que não funcionam, por exemplo, então, algumas políticas públicas que o Estado deixa de fazer, e, por outro lado, a gente vai ocupar a escola pelo fato dela se omitir em relação ao debate, como a gente fez lá com a BNCC, que, inclusive, alguns já começaram a utilizar na redação. Beleza, então vamos para mais um argumento. Lembrando, tá? É argumento padrão para que a gente consiga utilizar em vários temas. Eu diria que em 90% dos temas dá para culpar o governo de uma forma eficaz, não que nos outros 10% não seja possível, não é isso. É porque às vezes a gente pensa que vai dar tudo, mas não dá. Então, assim, por isso que a minha ideia é trabalhar, são 9 argumentos, tá? Então, assim, o que é que eu sempre recomendo? Que vocês tirem o melhor que se tem de cada material, o repertório, observe a forma que a gente está trabalhando, o repertório dentro do parágrafo, né, citando lá no segundo período, depois esse repertório retoma no parágrafo de desenvolvimento 2 ou 3 vezes, então é isso que a gente está trabalhando ao longo do tempo. Enfim, dada essa pequena introdução, vamos agora ao material. Lembrando, a aula é bem curtinha, tá? Para que vocês aí não durmam muito tarde. 30 minutos, 35 minutos no máximo, e o material fica sempre disponível na plataforma. Legal? Então vamos lá. Assim, não é simplesmente culpar o governo que vai funcionar na redação. Eu preciso de uma estratégia para convencer o meu corretor que aquele tema, de fato, pode receber o aval da omissão do governo, tá? Então, por isso que, antes de tudo, tem que entender primeiro, gente, ó, primeiro, tá? A gente não usa na redação, aluno de Emerson não usa o termo negligência do Estado. Em alguns momentos, vocês vão ver que eu coloco aqui, inclusive, quando eu faço algum parágrafo, né? Mas sempre alerta, olha, veja como é que ficaria isso aqui e se a gente mudasse para outro termo, beleza? Não que o termo seja errado, não é pelo fato de ter a palavra negligência, nem estatal, não é isso, é porque todo mundo usa. E sempre brinco aí para os mais, né, os alunos que estão aqui comigo há mais tempo, há um ano, até mesmo os alunos que foram alunos de escola, sabe que eu sempre brinco com isso, assim, que a negligência estatal vira meme antes do Enem. Não sabe o que falar, culpe o governo, né? Não sabe o que dizer na redação, negligência estatal. Por isso que eu gosto muito de outros dois termos, tá? Eu gosto muito do termo exíguo auxílio estatal, tá? Exíguo auxílio estatal, eu gosto muito desse termo. Os negócios do Estado, melhor dizendo, né, para a gente fugir um pouquinho do estatal, mas não há nenhum problema de utilizar, tá? Tanto que a gente corrigiu uma redação semana passada, leu uma redação semana passada, nota 1000, que utilizou. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que todo mundo usa, tá? Mas, enfim, o que é que vai funcionar de forma mais evidente, tá? Utilizar um sinônimo bacana, exíguo auxílio do Estado. O que é exíguo? Pouco, né? Isso aqui é o pouco, ó. Então, pouco auxílio do Estado. Isso aqui vai funcionar muito bem, então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa tendência, tá legal? Ou então, eu posso utilizar também
a falha da máquina pública. É diferente. Eu posso trabalhar, além desses dois termos, a questão, né, da falta de efetividade das políticas públicas. Então, lembrando, quando a gente fala de Estado, principalmente na questão da omissão do governo, a gente tem duas tendências, tá? Ou culpa as leis, que aí a gente vai atribuir isso à falha legislativa, ou culpa, beleza? Políticas públicas, a gente chama aqui de PP, as políticas públicas. O que são políticas públicas? Tudo aquilo que o governo faz, né, que tem intenção, se funcionou ou não, mas a intenção é fazer com que as pessoas, né, sejam assistidas, que as pessoas recebam algum benefício, tá? Exemplo de políticas para o bem popular, né, dadas as críticas que são feitas, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, então são as políticas públicas que o governo tenta, na visão dele, né, conseguir resolver essas questões mais essenciais, né, da população mais, digamos que carente. Tá legal? Então, entendendo isso, eu preciso agora de uma estratégia. Vocês perceberam que todo o material, e aí, vejam, não é simplesmente para tentar decorar o material que vai funcionar, não, não é isso, tá? Não tem como vocês decorarem sete materiais. Por isso, qual é a ideia? Que vocês apliquem, tá? Então, minha sugestão é, já para esse tema da semana, tá? Quem for culpar o Estado, quem for culpar o governo, faz com base nesse material. Por quê? Porque aí vocês vão treinar com o material. Minha sugestão seria, obviamente, trabalhar, de um lado, a questão da lacuna educacional, vai lá no material sobre lacuna educacional e aplica o tema. Pega o parágrafo que já está, digamos que, bem estabelecido e tenta aplicar o tema. No segundo desenvolvimento, pega o material sobre exíguo auxílio estatal, né, omissão do Estado, ou a, a, a questão o auxílio estatal também, e tenta aplicar também nesse ponto de vista, tá legal? Então, todo o material, a gente parte de um roteiro, beleza? Então, assim, quando eu chamo de negligência estatal, tá, até entre aspas aí, não tem nenhum problema em falar isso, tá? Eu tenho que entender o seguinte, essa negligência pode ser dada por duas linhas de argumentação. A primeira linha de argumentação é a omissão estatal. O que seria essa omissão estatal? É quando, de fato, o Estado não age. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado quando for utilizar o termo omissão. Porque, de repente, tem gente tentando entrar aqui. O próprio texto motivador, por exemplo, o próprio texto motivador pode tentar, o próprio texto motivador pode tentar validar, né, que o Estado não é omisso. Veja, quando é que o Estado é omisso? Quando não há nenhuma política pública, não existe nada naquele assunto. Por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, existem legislações, nós temos a Constituição, no artigo 225, que fala sobre a questão do meio ambiente, nós temos também a Lei de Crimes Ambientais, de 1997, 98, né? E, enfim, então, várias leis que tentam, de certo modo, trazer um debate sobre a questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente é o nosso eixo temático da questão do resíduo sólido, do resíduo do lixo por si só. Por isso que eu acho muito mais fácil a gente trabalhar com a segunda opção, beleza? A segunda opção é o melhor, trabalhar a atuação ineficiente, que vou deixar claro, ó, que o Estado é ineficiente, e ele age, mas de uma maneira ineficiente. A gente pegar, por exemplo, as políticas públicas que o Estado tenta colocar, né, por exemplo, digamos que a redemocratização do país, né, que é como assim chamam, nós temos a tentativa do Estado de dar casa às pessoas carentes. A pergunta básica é, poxa, tem mais de 30 anos que isso acontece, mais de 40 anos que isso tem, quase 40 anos, que tem um debate nesse sentido. Por que ainda existem pessoas que não têm casa? Entende? Porque o Estado é ineficiente, não consegue atingir a toda a população. Ah, bacana, tem um programa que tenta levar comida para todo mundo, né? Assim, tenta democratizar para que as pessoas não passem fome. Por que que, mesmo assim, com todos esses programas, muitas pessoas continuam abaixo da linha da pobreza? Porque o Estado é ineficiente, não consegue, de certo modo, atingir, né, toda a população. Beleza, então a gente vai trabalhar com a ineficiente política pública, tá? A atuação ineficiente do Estado é a melhor opção, tá? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, então?
Primeiro, o roteiro básico para 2 perguntas é o seguinte, tá? O que o Estado não faz ou o que ele faz de forma insuficiente? A pergunta que a gente vai inspirar é a segunda pergunta, já que a gente escolheu, né, a segunda alternativa para, então, trabalhar esse ponto de vista. Por que é importante fazer essa pergunta, tá, gente? São 2 perguntas. A primeira é o que o Estado faz de forma insuficiente e qual é a consequência disso? A consequência para quê, tá? A consequência, eu vou focar na coletividade, quando for um tema que não envolve uma minoria específica, por exemplo, tema em debate em relação à gestão do lixo, né, no Brasil, não envolve uma minoria propriamente, envolve todo mundo. Por isso que a gente pode focar, digamos que na coletividade. Ou então, para a minoria do tema, quando assim for o caso. Digamos que o tema seja evasão escolar. Aí eu vou trazer a consequência para essa minoria social que está sendo debatida em relação ao tema. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a coletividade, no tema em debate com a coletividade. Beleza? Vamos lá. Veja na prática, tá? Entenda esse processo das 3 perguntas com base no tema. Democratização da internet na sociedade brasileira. Quer dizer que, ó, se a ideia é democratizar, quer dizer que nem todo mundo tem acesso à internet, beleza? O que é que o Estado não faz? Tá? O que ele faz de forma insuficiente? O Estado faz de forma insuficiente ou ele não faz? Qual a consequência disso? Então, assim, veja, quando eu pego o tema e começo a visualizar, vem um monte de informação na cabeça, que eu posso, de certo modo, usufruir dessas informações ou simplesmente, né, tratá-las como uma questão mais secundária, tá? Mas vamos aqui, né, para isso aqui, tá? O Estado não formula políticas eficazes de universalização. Gente, a dica básica é trabalhar com a insuficiente, com aquilo que é insuficiente, deixar, colocar na redação que o Estado não formula ou não tem políticas públicas eficazes. Essa vai ser a base da nossa argumentação. Vamos ver aqui, na prática, como é que funcionaria isso, tá? Antes disso, de mostrar para vocês o repertório que a gente vai utilizar para culpar o Estado, eu vou mostrar, né, um conselho que eu julgo como aconselho argumentativo, para que vocês, então, entendam o seguinte, tá? Se eu pudesse dar um conselho a cada um de vocês, né, quanto à argumentação sobre a negligência estatal, em vários temas, eu diria para você se concentrar nesse raciocínio aqui, um desses pontos. Primeiro, falta de políticas eficazes, beleza? Seja qual for o tema, vocês vão precisar pensar em um desses 6 pontos. Investimento escasso, o Estado, veja, o Estado é omisso, ou a política pública do Estado é ineficiente devido a investimento escasso? É devido à falta de fiscalização? Vai depender muito do tema, para tratar a questão da punição, tá? Ou ainda, eu posso trabalhar, né, a questão aqui básica da burocratização excessiva, raramente a gente vai usar isso aqui, tá? Por isso que eu coloquei de outra cor. Atuação reativa e não preventiva. O que é isso, professor? É quando o Estado, por exemplo, assim, ele tenta remediar, não tenta evitar que o problema exista, tá? A questão da violência, por exemplo, o Estado combate a violência, mas ele não tem política pública que evita a violência, tá? Ações esporádicas e não recorrentes. Lembrando, tá? A gente trabalha isso aqui com aquilo que é sazonal, tá? Sazonalidade. O que seria essa sazonalidade? Meus alunos também que estavam aqui ano passado já sabem, né? É quando um produto ou serviço só funciona durante um período. Por exemplo, período sazonal do sorvete, né? Verão, no inverno as pessoas usam, consomem o sorvete, sim, mas no verão se consome muito mais, por isso que tem um período sazonal, a sazonalidade. A mesma coisa, o Estado trabalha muito com essa sazonalidade. Como assim? Quando é que o Estado tenta combater as doenças, as infecções transmissíveis? No Carnaval, tá? Mas é só no carnaval que existe? Não. Quando é que o Estado tenta combater a questão do câncer de próstata em relação ao homem? Novembro Azul. Mas é só em novembro que os homens adoecem? Não. Quando é que o Estado tenta combater a questão do feminicídio? Tal mês. Mas é só em tal mês que existe violência contra a mulher? Não. Então, o Estado trabalha muito com ações esporádicas e pouco recorrentes, tá? Enfim, passando aqui, a gente pode trabalhar com duas
três possibilidades. Coloquei a Constituição para deixar claro. Constituição na introdução não recomendo, mas no desenvolvimento, se assim vocês quiserem, dá para usar ainda, tá? Não está estigmatizada ainda, tá? Mas lembrando, citando o artigo em debate, no tema atual, o artigo é 225, que fala sobre a questão do meio ambiente, beleza? Então, assim, usar a Constituição na introdução, nem pensar. No desenvolvimento, dá para usar, tá? Porém, citando o artigo do eixo temático 225, de respeito a meio ambiente, não é isso? Meio ambiente. O 205, por exemplo, né, diz respeito à educação. O 215 diz respeito à cultura. Lembrando, estou falando aqui da Constituição. A Constituição, se não me engano, tem 300 e, né, tem 300 e poucos artigos. E cada artigo trata sobre um direito que o brasileiro deveria exercer, mas, infelizmente, o Estado não garante, né, essa assistência como deveria. Saúde, 196, beleza? Artigo 196 para a saúde. Então, assim, só vai funcionar a Constituição no desenvolvimento se está o artigo específico da Constituição. Beleza? Vamos lá. A gente vai trabalhar com a Chile Embebe, que é um camaronês, aqui para culpabilizar o Estado, ou vai trabalhar também com o John House. Eu gosto muito desses dois, porque ainda não são taxados como repertórios de bolso. Beleza? Então, só para a gente nortear aqui direitinho como é que a gente vai fazer, né, essa análise. Tem outros repertórios? Sim, ter cuidado. Por exemplo, instituição Zumbi de Bauman, nem pensar, tá, já está bem batido. Contrato social de John Locke, nem pensar. Deixa eu ver mais outros. Thomas Hobbes, né? Nem pensar também, tá? Em relação ao Estado, quando ele se refere ao Estado. Por quê? Porque são repertórios que estão estigmatizados na cabeça do corretor do Enem, tá? E de concurso público também. Então, por isso que a gente não vai trabalhar com esses repertórios, vai tentar inovar com esses repertórios aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou passar aqui, tá? Para quem conseguiu pegar aí, massa. Primeiro repertório, o Barnett pode, viu? Barnett pode, Lalau, para trabalhar a questão do. Não tá ainda não, tá? Ainda não, né? Eu comecei a usar Barnett, você era minha aluna lá da primeira série. Então, eu fui o primeiro a começar a usar. Aí depois vai democratizando, caiu na internet, muitas pessoas utilizando, mas não está no manual do corretor do ano passado, nem tampouco desse não. Então, assim, obviamente, vai usar Barnett para culpar a lei específica. Tá? Para culpar a política pública, né, não pode usar Barnett, tá? Na aula de hoje, a gente vai focar mais nas políticas públicas. Depois eu vou fazer outro material, viu lá, para a gente trabalhar somente a questão das políticas públicas. Eu vou colocar Barnett e mostrar como você usa Barnett também, tá legal? Mas por hora, vamos trabalhar aqui o Achille Mbembe, tá? É um camaronês que escreve sobre, ele tem um conceito chamado de necropolítica. Inclusive, na redação que a gente leu, né, aparece o Mbembe como uma possibilidade de culpabilizar o Estado nesse sentido. Tá legal? Então, o que ele diz? O Estado exerce seu poder ao definir quais vidas merecem proteção e quais devem ser descartadas. Esse é o conceito, tá? Veja só, esse conceito, né, lembra muito a questão da instituição zumbi de Bauman. Então, assim, se eu gostar muito da instituição zumbi, eu não posso utilizar mais a instituição zumbi, e agora, o que é que eu faço, né? Vai utilizar, né, a mesma argumentação, e é só utilizar o Achille, que vai se encaixar perfeitamente aí, tá? Nessa argumentação. Vamos lá, na prática, ó, veja só que bacana, tá, gente? O material, o melhor material que vocês vão ver na vida. Digamos que o tema, vocês já fizeram esse tema, então digamos que, voltar um pouquinho o tema, estigmas associados à saúde do homem no Brasil. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é o quê? Quais são as políticas públicas que são ineficientes? E qual a consequência disso, tá? Entendendo essas duas perguntas, a gente dá prosseguimento agora como montar. Diante desse cenário, ó, D1, né, para iniciar o D1, torna-se evidente que a baixa prioridade conferida à saúde masculina pelo Estado configura-se como causa latente da problemática. Vocês perceberam que aqui, ó, a gente retoma a questão da omissão do Estado, então da questão da negligência estatal,
mas utiliza de uma forma inteligente. Percebam, abaixe a prioridade conferida, ó, por quem? O Estado. Configura-se como causa latente da problemática. Aí continua. Acerca disso, galera, eu gosto muito do acerca disso para o desenvolvimento um, tá? Desenvolvimento um. Para o D2, antes de colocar o repertório, eu gosto muito do a esse respeito. A esse, a esse respeito. Beleza? Conforme o conceito de necropolítica desenvolvido pelo filósofo Achille Mbembe, o Estado exerce seu poder ao definir quais vidas merecem proteção e quais devem ser descartadas. Agora vou começar a trabalhar o tema. Ó. Percebam que no repertório não aparece o tema. Isso é intencional, tá? Por quê? Porque eu vou usar esse mesmo repertório para qualquer tema em que caiba, obviamente, a culpabilidade do governo. Continuando, seguindo essa linha de raciocínio, ó, a lógica de descarte exposta por Embebe manifesta-se, ó, vamos lá, ó, Embebe apareceu aqui, perfeito? Eu citei o repertório do segundo período, agora eu preciso retomar esse repertório, tá? Para o corretor não achar que eu estou citando o repertório e abandonando o repertório. Manifesta-se no contexto do bem-estar do homem, ó. Já trouxe para o tema, de ser claro, seguindo essa linha de raciocínio, a lógica de descarte, ó, porque eu trago um termo do repertório para ser trabalhado dentro do EBEB. Quando campanhas preventivas sobre doenças evitáveis, como o câncer de próstata e a depressão, são veiculadas pelo governo de forma episódica. Ó, as campanhas, lembra que a gente viu anteriormente? Eu preciso dizer, quando eu digo, vamos lá, o governo faz campanhas, mas qual o problema das campanhas? Porque essas campanhas são episódicas, tá? E não recorrente. Isso aqui é o ouro da questão também, tá? Deixar claro, toda vez que citar campanhas ou uma política pública, nesse caso a gente trabalhou com campanha, mas se eu colocasse política pública, eu teria que dizer são políticas públicas que não são, né, são episódicas, são esporádicas e não recorrentes. Agora eu preciso colocar a consequência, ó. Mas além da consequência, tem algo importante aqui, tá? Por conseguinte, a falha estatal de naturalizar a vulnerabilidade masculina como assunto secundário na agenda sanitária perpetua a resistência desse público. A busca por atendimento médico, contribuindo para o diagnóstico e reforça, ainda que indiretamente, a dinâmica abordada pelo pensador camaronês. Perceberam a ideia? Ó, eu tenho EBEB no segundo período, eu tenho EBEB aqui no terceiro período e tenho EBEB aqui. Nesse caso aqui, o corretor não vai dizer que eu chutei o repertório. Porque, e vocês perceberam isso, né? Nas redações nota 1000 que a gente leu na semana passada, né? Vocês perceberam? Que quem fez a redação, né? Quem tirou nota 1000, colocou no segundo período, ou então no terceiro período, retomou no período seguinte, no caso no terceiro ou no quarto, e no final reforça, né, que o problema vai continuar, né, conforme aí previu o camaronês, ou então outro repertório que vocês, ou brasileiro, tá? Então, qual é a importância disso aqui? Saber o gentílico, né? Gentílico é onde a pessoa nasceu, né? Enfim, outro repertório, tá, que daria para colocar também, não gostei desse nome aí, porque já tinha na redação que foi nota 1000, então eu quero outro repertório. Aí eu pensei, tá, no John Rawls, também é muito bom. É só que ele diz, ó, segundo o filósofo John Rawls, um governo ético é aquele que assegura condições reais para que todos os cidadãos alcancem vida digna. Perceba que, mais uma vez, o repertório não faz menção ao tema, mas faz menção aqui ao Estado. Agora, perceba que nesse caso aqui especificamente, tá? A gente vai contrapor. Aqui não cabe, seguindo esse raciocínio. Aqui vai caber, de certo modo, uma diversidade, beleza? No entanto, perceberam a diferença do repertório? Enquanto o Achille diz claramente, né, que o Estado escolhe, cadê, ó? O Estado escolhe quais vidas merecem proteção e as quais são descartadas. Isso é real? É. Por isso que eu uso o conectivo, cadê aqui, rapidinho, seguindo essa linha de raciocínio. No caso desse aqui, o conectivo vai ter que ser uma diversidade. No entanto, entretanto,
Perfeito? Ó, dando prosseguimento. Vamos lá para o parágrafo agora, como é que a gente vai construir isso aqui, ó. Nesse quadrante, um conectivo muito bom aí para quem, né? Não é de nota 1000, nem uma redação tira de nota 1000 aí, a não ser que vocês usem, vocês tirem nota 1000, tá? Né, né? Vou ficar muito feliz. Para usar no desenvolvimento 1, o Estado brasileiro ainda enfrenta dificuldades para combater os impasses relacionados às pessoas com deficiência. Ó, então, vamos trabalhar aqui um novo tema. Perceba que o conectivo se repete a esse respeito, né? Poderia ser acerca disso, que também funciona. Vocês escolhem onde, em que ponto usar cada um dos repertórios para dar prosseguimento, tá? Segundo o filósofo John Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça, um governo ético é aquele que assegura condições reais para que todos os cidadãos alcancem uma vida digna. Percebem? E aí vem, todavia, o ideal de Rawls revela-se fragilizado na medida em que políticas públicas de acessibilidade para indivíduos com deficiência não recebam a devida prioridade. Aí vem, ó, o que evidencia, por exemplo, a precariedade, sempre trazendo um exemplo, não? E aqui, ó, tá com dúvida de como fazer? Vocês vão pegar, gente, esse parágrafo e vão colocar o tema da semana aqui, vão substituir, tá? Podem fazer, não tem medo não. Vai chegar um ponto que vocês não vão precisar estar olhando. Vai fazer uma, duas, três, na quarta vez, já era. Vão aprender e vão usar isso de forma, digamos que natural. Ele traz um exemplo, e aí no final, mais uma vez, ó, ele corrobora a ideia de House, ó. Por conseguinte, em razão da falha governamental, ó, retomando de fato, perpetua-se, ou seja, permanece, né, fica para sempre, indo ao encontro do propósito do House. Mais uma vez, House aqui, e Rose, parece até aquela bala, né? E House aqui também, no terceiro. Então, mais uma vez, não tem como o corretor dizer que o repertório foi trabalhado de uma maneira, digamos que, isolada. Não foi um repertório jogado, um repertório que foi trabalhado, né? E é isso que vocês precisam fazer para poder fechar essa competência 3, tá? Que, poxa, eu não consegui fechar 13, sou, às vezes consigo, às vezes não consigo. Tem que trabalhar o repertório dessa forma, para não ficar, digamos que vago, na hora que for trabalhar essa ideia. Beleza? Gente, foi massa, né? Na quarta-feira. Semana que vem a gente volta para segunda-feira, tá? Um abraço para vocês e até mais. Boa noite, Lavina.